abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, bem-vindos a mais uma live, bem-vindos com a Igreja de Cristo reunida para exercitarmos a sabedoria da graça de Deus, o QI da graça, coeficiência de inteligência espiritual. Eu tenho dito em algumas de nossas mensagens, não adianta abrir a Bíblia se não abrir a mente. É aqui, na mente e no coração, que está imprimida e escrita a lei de Deus. Se você não abre o entendimento, a mente, de que adianta ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia futurizando. É como se as passagens ali não acontecessem nunca. Você vê milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas morreram esperando o cumprimento da Bíblia. Nunca entenderam que ela já teve as suas passagens cumpridas, profecias cumpridas. Eu estou aqui para falar de um assunto nós não temos neste encontro diário, noturno, uma forma mais clara, né? Nós não temos aqui o telão, não temos aqui o microfone para poder ter uma voz que repasse de uma forma mais intensa, se bem que dá para se ouvir muito bem a minha voz, mas eu quero tratar deste assunto com muita simplicidade, para quem tem olhos iluminados. Para os puros, tudo é puro. Não adianta, existem pessoas que se fecham para o conhecimento. Paulo disse aos seus irmãos lá no ano 60 e alguma coisa da era cristã, aos hebreus, disse: deixemos-nos levar para o que é perfeito. Eu vou publicar um vídeo esses dias, onde eu falo isso. Existem pessoas que entraram em graça, mas estão lá embaixo ainda, lá no fundamento. Não saíram da justificação, uma vez salvo, salvo para sempre, pela graça sois salvos, o justo viverá pela fé. Ainda estão lá embaixo no fundamento. Isso foi o fundamento colocado por Paulo. Nós estamos vivendo agora na edificação. Paulo colocou no período depois cruz, antes 70, morreu em 68, viveu numa era como que primitiva. Paulo não viveu a essência na totalidade da graça, morreu ainda sobre os aspectos da lei. Tenho dito nos meus vídeos, Paulo ainda estava indo aos dias de Pentecostes, rapou, fez votos, induzido por Tiago. Quando morreu com o seu corpo preso ao Hades, ainda estava aguardando a redenção do corpo, entendeu? Paulo não viveu a totalidade da graça que eu e você vivemos, porque passamos pós anos 70, onde todas as coisas do Aion se cumpriram. Ele disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não se passará. Tudo que se encerrava naquele aion, aquela era, se passou. E a graça de Deus foi estabelecida. Foi o que foi escrito aos hebreus. Remove o primeiro para que seja estabelecido o segundo. E a remoção de coisas abaláveis se concretizou no ano 70. Então, este assunto do juízo de Deus, do grande trono branco, do temido trono branco. Você sabe que tem crentes que ficam: ai, quando eu chegar diante daquele trono, ai meu Deus, o juízo final. E você vê que existe aí emissoras de televisão que fazem aí novelas, né, contando sobre o Apocalipse, contando da forma deles, né, e ganham dinheiro, empresas financiam. E as pessoas ficam com medo, porque é uma guerra travada entre o bem e o mal. Esse dualismo, esta guerra entre Deus e o diabo, sabe? E criam-se
esta coisa aí que a igreja gosta, desta coisa mística, dessas coisas de dente de sabre, sabe? A igreja gosta disso. Então olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, eu vou ler até o versículo de número 13. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram, não é fugirá, é que fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo de número 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava no escrito no livro. Trata-se então de um juízo, de um julgamento. E por que diz aqui Apocalipse que os mortos, grandes e pequenos, foram postos em pé diante do trono? Porque até aquele momento deste juízo aqui, que se deu no ano 70, na primeira era cristã, não é 1970, no ano 70, na queda do templo, os mortos, as pessoas, todos os que morriam, ficavam com seus corpos retidos no Hades, na sepultura, no chamado inferno. O que é que se fazia ali? A morte prevalecia. Eles ficavam ali esperando o juízo. Na linguagem de Paulo, os irmãos dormiam no Senhor, esperando o juízo que aconteceria. De acordo com o livro do Apocalipse, era isso que estava acontecendo. Todos, Mateus, Davi, todos eles estavam esperando. E todas as pessoas que morreram, diz que os grandes, os pequenos, postos diante do trono, e então se abriram livros, ainda outro livro, e também o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Vamos entender. Então, é um julgamento, é um juízo para o povo judeu, porque os gentios não são julgados por obras. Os gentios não têm obras, os gentios vivem por fé. Os gentios vivem em obras preparadas de antemão por Deus. Quem tem obras eram os judeus. Os judeus viviam por obras. Era o que disse Tiago na sua epístola, pregando aos judeus que estavam dispersos. Ele disse: a fé sem obra é morta. Paulo volta para os gentios e diz: não, se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Então nota-se que era um juízo para o povo judeu, para o povo de Israel. Por quê? Porque os gentios, para eles, pregou Paulo em Roma, nenhuma condenação haveria, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Romanos 8:2, já tinha livrado eles da lei do pecado e da morte. Eles estavam inocentados. Depois ele diz algo interessante no versículo de número 13: deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além, o inferno, o Hades, os mortos que nele havia, e foram julgados. Aqui está então caracterizado um juízo. E foram julgados pela fé, ou foram julgados um por um, segundo as suas obras? Foram julgados pelas suas obras, de acordo com aquilo que eles praticavam. Então, existia, pelo menos para mim, algo místico de acordo com isto. Eu pensava que eu ia aparecer diante de um trono e tudo o que eu fiz, inclusive hoje de manhã, comi um pedaço de bolo, tomei o café, comi 2 pedaços, eu ia então ser julgado. Não. São obras praticadas pela minha carne, em que eu comi 2 pedaços de bolo e fiquei empanzinado, colhi esta consequência. Nós, os gentios, especialmente os que nasceram depois de 70 do ano da era cristã,
não é 1970. Já foram absolvidos todos os eleitos e todos os filhos da perdição já foram julgados. Vou falar mais à frente sobre isso. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Um juízo, um julgamento. Mas era exatamente isto que Jesus tinha declarado em Lucas 11:50. Então, Apocalipse está se cumprindo o que Jesus disse. Olha o que Jesus de Nazaré disse em Lucas, capítulo 11, vou ler no versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e algum deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração, pode parar aqui, esta geração que ele se refere ali é a nossa geração aqui, de 2020, é a geração futura, é a geração passada, de 1930 para cá. Então olha o que ele diz: para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Uau! Significa que a geração em que Jesus estava vivendo e que durou até 70, aonde o templo caiu, se iria pedir conta do sangue de todas as pessoas justas desde a fundação do mundo. E ele diz no versículo 51, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Serão ou não serão? Foi pedido. Apocalipse diz que os mortos devolveram. O mar, os mortos, vivos, todos eles devolveram. As contas foram pedidas. Então aqui está o grande segredo. O juízo de Deus já aconteceu. Todos eles que viveram lá tiveram que prestar contas para que a palavra de Jesus não passasse como um falso profeta. A igreja de Cristo tem como verdadeiros profetas os futuristas. E dizem que Jesus foi um falso profeta. Porque como que isto aqui não aconteceu se ele afirma categoricamente que sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Quando é que estas contas foram pedidas? Apocalipse disse: eu vi um trono branco. Olha, eu vou digitar aqui uma passagem maravilhosa de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9. Olha só. Apocalipse 6, 9. Olha lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue do que habitam sobre a terra? Até quando? Jesus disse: será pedido contas nesta geração. Contas serão pedidos a esta geração. A esta não é esta que eu estou aqui. Era a geração dele, que terminou em 70. João disse: eu vi eles clamando com grande voz sobre o altar, debaixo do altar. Era isso mesmo. Ele disse: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Jesus disse: desde Abel, desde a fundação do mundo, até Zacarias, que foi morto entre o altar. Depois ele diz, no versículo de número, clamarem: até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga? Olha, as almas clamando por justiça, sabendo que ia acontecer dentro daquela geração, porque Jesus de Nazaré disse.
Olha que palavra poderosíssima de conhecimento. Que olhos iluminados, que entendimento perfeito. Olha como isto se encaixa. Olha como a revelação é completa. Quantas vezes eu li o Apocalipse e era um enigma perdido, dente de sabre, pé de coelho, arroz com pão. Quanto tempo perdido nas escolas dominicais, e o Espírito da graça agora nos mostra perfeito. Jesus disse: contas será pedida a esta geração. João disse: eu sei, eu vi. As almas dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eis a resposta: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por mais de 2000 anos. Não! Para com isso. Ele disse: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Até que se completasse os mártires, Pedro, Paulo, Estevão, todos eles. Sangue deles ia ser pedido contas àquela geração. Jesus disse: vocês matam os profetas, adornam os seus túmulos. Quem vos fará escapar da ira vindoura? Então, isto que estava acontecendo em Lucas, capítulo 11, versículo 50, tem esse fechamento com Apocalipse. João estava vendo exatamente aquilo que Jesus de Nazaré havia profetizado para a geração deles, para que desta geração, Lucas 11, 50, se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. O que é que está acontecendo aqui nessas passagens paralelas? O que Paulo disse em Romanos 2,5. Olha aí, olha aí. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, Paulo está falando com os vasos da ira lá em Roma. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumulas. Juízo, ira da revelação do justo juízo de Deus. Depois Paulo diz no versículo de número 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Então isto era o dia da ira, o dia do juízo, onde toda aquela geração má, os justos, com a vestidura branca, com uma nova roupagem, nova criatura em Cristo, libertos, justificados, salvos, salvos da ira vindoura, salvos da condenação, livres da lei, do pecado pela lei da vida, do Espírito de Cristo. E os filhos da perdição seriam sentenciados, disse Paulo: acumulas contra ti mesmo ira, acumulando ira. O juízo vinha se chegando e eles acumulando ira. Todos eles estavam debaixo dessa expectativa. Todos os apóstolos debaixo da expectativa de que o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança, contas a serem prestadas, estava próximo a se concluir. O Tiago, capítulo 5, versículo 9, disse isso aos seus ouvintes judeus. Tiago escreve aos judeus. Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele disse: irmãos, os judeus, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está na laje, o juiz está no porão, o juiz está onde? O juiz está às portas. Este juiz está às portas não é como o sistema religioso faz. Bota uma porta dentro da igreja e diz: Jesus é a porta. Está às portas significa está chegando, está logo ali.
eis aí. Então, quem é que estava às portas naqueles dias em que daquela geração se pediria conta? Ele disse: o juiz. O grande trono branco iria se apresentar sobre aquela geração. Paulo também pressentiu isso. Eles estavam todos debaixo dessa expectativa. Paulo, próximo da sua morte, quando ia ser decapitado por Nero, antes disso acontecer, o Espírito da Graça já lhe dava ali uns insights, e ele disse: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Qual era aquele dia? O dia da ira, o dia do juízo, o dia em que aquela geração prestaria conta. Paulo estava ciente, e ele disse: não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E a vinda do Senhor traria juízo. O juiz estava às portas e eles prestariam conta. Não os eleitos, mas todos aqueles irmãos que foram mortos seriam retribuídos, e todos aqueles que cometeram atrocidades seriam julgados. A pergunta que eu faço aos pastores é: por que eles não ensinam isso na sua igreja e ficam numa intimidação psicológica, dizendo ao povo: olha o juízo final, olha a batalha de Armagedon, olha, você vai ficar, quando passar diante do trono de Deus, com o que você vai se apresentar? Eu vou apresentar a ele as almas que eu ganhei. As almas que você, o quê, pastor? Você ganhou almas? Almas são emoções. O que está salvo é o nosso espírito, já veio salvo. As almas são emoções. A alma é o gosto, a poesia, o desejo, o choro, a alegria, a tristeza, a fome, a sede. Isto são as almas. Quem ganha essas emoções, sábio é. Uma pessoa está triste e você a encoraja com uma palavra, você ganhou aquela emoção, ela passou da tristeza para a alegria. Você é sábio. Mas não tem nada a ver pegar esse contexto de Salomão e dizer que você ganhou uma alma para Jesus. Todos nós, corpo, alma e espírito, já somos dele, somos propriedade exclusiva. Deus não dividiria sua glória dando a um homem a capacidade de ganhar algo que já pertence a Cristo. Então vocês entendem? Então, todos estavam debaixo daquela expectativa. E a pergunta que não quer calar é: quando começaria esse juízo? Aonde começou esse juízo? Paulo disse que isto não aconteceria sem que viesse o filho da perdição. E ele entrou no templo lá em Jerusalém, porque ele disse que ele entraria no templo, se assentaria e entraria lá dentro. Historicamente, algumas pessoas dizem que é Nero. Mas não pode ser, não pode ter sido Nero. Nero não entrou dentro do templo lá em Jerusalém. E Nero morreu em 68, antes da queda do templo. Então, se fosse Nero o filho da perdição, o homem da iniquidade, Nero teria que entrar dentro do templo e logo após o templo cair, ser desfeito com o assopro da boca. Quem entrou lá, e a história garante isso, foi Tito, o filho do general, o príncipe que havia de vir. Então, quando é que este juízo começou? Por onde ele iria começar? Então disse a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, que disse assim: Pedro, já numa ardente expectativa, porque eles viviam numa sintonia tão grande, assim como Paulo disse: a coroa já estou sendo oferecido por libação. Eles viviam numa intensidade, eles viviam numa linha de espiritualidade, eles sensitíveis à voz do Espírito Santo, que eles tinham a forte compreensão de que os dias deles estavam se findando. Eles iriam deixar esse tabernáculo terrestre. E Pedro disse: porque a ocasião de começar o juízo, de começar o quê, Pedro? De começar o juízo pela casa de Deus é chegada, não vai chegar.
Olha, alô, o juízo não vai chegar, porque isso aqui não está sendo escrito hoje. O autor disso aqui já morreu. Diz a tradição que morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro não está escrevendo isso aqui debaixo da pandemia e nós aqui temos que esperar. É chegada, corre todo mundo para sua casa. Não, isso foi escrito há mais de 1000 e pouco, quase 2000 anos. Então, naqueles dias, Pedro disse a não ser que todos esses textos são mentirosos. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, disse Pedro, é chegada. O juízo começaria aonde? Segundo o texto, pela casa de Deus. A casa de Deus a que Pedro se refere, somos nós. Perdão. A casa de Deus que Pedro se refere não era o templo lá em Jerusalém, em que o filho da iniquidade entrou e acabou com tudo, houve incêndio, houve uma mortandade, enfim. Ora, se o juízo começou pela casa de Deus, disse Pedro, e se primeiro vem por nós, os judeus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Eu vou responder, Pedro. Ora, o juízo começaria na casa de Deus, o templo lá em Jerusalém, depois iria por eles, Pedro é um judeu, seriam julgados os judeus segundo as suas obras, porque os judeus têm obras, os gentios não, e Pedro pergunta, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Jesus disse, prestariam contas. Prestariam contas do sangue, desde Abel até o de Zacarias e de todos os outros que vieram como mártires. E a sentença aconteceu em 70, com a queda do templo. O juízo começou pela casa de Deus, o templo ruiu, depois veio sobre os judeus e ele usou a espada do general Tito, como era a tradição de Deus agir assim com as nações. Ele usou a espada de Ciro, usou o exército inimigo e estava usando agora o exército do Império Romano, como Jesus profetizou em Jerusalém, em Lucas capítulo 21, quando virdes Jerusalém ser invadida pelos exércitos romanos, está perto a sua devastação. E concluiu-se assim, mas eles ignoram todo isto, esse contexto histórico, as profecias de Jesus, os testemunhos de Paulo, as palavras colocadas no tempo verbal, no seu contexto histórico, respeitando quando a palavra nossa está na primeira pessoa do plural e se inclui o escritor. Eles ignoram tudo isto e mentem descaradamente e contam história da carochinha para manipular. Só que isso está com os dias contados, porque agora nós estamos diante da sabedoria divina, mente de Cristo ativada, olhos iluminados e estamos separando juntas e medulas com a poderosa espada afiada de 2 gumes. Então aqui está a verdade do Evangelho. O juízo aconteceu, começou pela casa de Deus, depois foi sobre os judeus. O juízo não vai acontecer mais. Todos os que nasceram depois do ano 70, todos os que nasceram sem Cristo, na primeira era cristã, todos os que nasceram sem o Espírito de Cristo, já estão no lago de fogo, que era uma metáfora para o Geena. O Geena era um local, um lixão, aonde se jogavam os corpos dos assassinos, dos bandidos, dos facínoras. Geena era uma metáfora ou uma analogia, me permite aqui a má comparação. O Geena, assim como era jogado o Geena naquele lago aonde o fogo nunca apagava,
e o germe, e o verme nunca morria, por causa dos constantes corpos queimados e do lixão que ali era incinerado, se produzia um gás metano e aquele fogo não acabava nunca. Jesus estava fazendo um paralelo e João, na ilha de Patmos, estava usando também aquela linguagem metáfora. Do ano 70 para cá, todas as pessoas que nascem sem Cristo, porque quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é deles, já nasceram condenados ao Geena, já nasceram condenados ao que João chamou de lago de fogo espiritual. Este lago de fogo não é um lago físico onde as pessoas queimam, porque se não tem espírito, a carne volta ao pó. E espírito para queimar não tem dente para ranger dente. Então, o que é que significa esta linguagem? Este lago de fogo é a inexistência da vida. Acabou. Morte para sempre. Este é o juízo das pessoas que já nasceram de lá para cá no ano 70. E estão muitos por aí sem espírito. Estão como Adão, homens natural. Não têm o espírito, são sensuais. E todos os que são eleitos, que já nasceram com o Espírito de Cristo, são eleitos, predestinados, são espíritos revestidos de carne, são os anjos ministradores da nova aliança, são espíritos revestidos de carne, são mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Todos esses, aconteça o que acontecer, o seu espírito já veio com um selo sobre a fronte. O Senhor conhece o que são seus. E muitos dos que estão me ouvindo esta noite estão selados. Nada pode separar vocês do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem altura. O juízo já aconteceu sobre a sua vida, vida eterna para sempre. Estás revestido de carne, deixará esta habitação, e no momento em que fechar os olhos, a morte não pode mais te prender no túmulo, como prendeu Paulo, como prendeu todos os irmãos que morriam, tinham que aguardar o juízo. Por causa do benefício da vinda e do juízo de Cristo em 70 DC, na primeira era cristã, a morte já não prevalece contra você. Esta é a segunda morte, não prevalece contra você. Você faz parte dos salvos, você faz parte dos eleitos, daquele que participa da natureza divina, daquele que tem o Espírito de Cristo. E os que têm o Espírito de Cristo se uniram, são um com ele. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem nenhuma coisa desta terra, nem do porvir pode separar vocês do amor de Deus. Descanse! O juízo já aconteceu. De lá para cá, a nova Jerusalém está estabelecida. A graça é o único pacto e o amor e a verdade de Cristo reina nos corações dos eleitos, gerando segurança, tranquilidade e sem temor do mal. E eu deixo então para terminar esta pérola, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 8. Eu vou ler até o versículo 12. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, presta atenção, saiu cedo, não viu, tá vendo? Não teve paciência. Olha essa revelação. Então ele me disse, o anjo disse a João, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu. Alô? O anjo ministrava em favor dos judeus, dos que iam herdar a salvação. Lembra? João também está aguardando o juízo. Ele está vendo tudo aquilo, mas o juízo vai vir. E o anjo que ministrava sobre aqueles que ainda iam herdar a sotéria, a salvação completa, a redenção, o resgate do corpo, a transformação dos corpos, vencer a morte, a Geena, ele diz, eu sou conservo teu dos teus irmãos,
Dos teus irmãos quem? Dos teus irmãos judeus, os profetas. Os profetas eram judeus. E ele disse mais, ele era conservo também dos que guardam a palavra deste livro. Quem é que tinha que guardar as palavras deste livro? Apocalipse 1:11, para quem foi escrito, as 7 igrejas da Ásia. E ele disse então, adora a Deus. Depois diz o versículo 10, disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo, todas as coisas que está escrita neste livro, vai demorar 2000 anos. Vai demorar quanto tempo? Está próximo. Próximo é o quê? 20 séculos. Porque isso aqui foi escrito há 20 séculos. Então o anjo disse-me ainda, não seles a palavra desta profecia. O anjo que ministrava sobre os judeus disse a Daniel, sele, porque isto se refere a tempo muito distante. O juiz às portas, para aquela geração, o anjo disse, o tempo está próximo. Depois ele diz no versículo 11, olha aí, se Apocalipse fosse o fim da humanidade, como pregam por aí, como é que o anjo disse a João, continue o injusto fazendo injustiça? E até então, fim de tudo e o injusto. Então, o que é que está acontecendo aqui? Julgado, filho da perdição e o filho da salvação, vida iria continuar. E ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, os perversos, continue o imundo ainda sendo imundo, o juízo batido, já estamos em Apocalipse 22, versículo 11. O justo, o salvo, o eleito, o regenerado, continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, vida que serve. Depois ele diz então no versículo de número 12, e eis que venho, vou demorar bastante. E o pastor me disse, Jesus vai vir quando todos ouvirem falar dele. Ah, é? É. Só hoje já nasceu aí mais ou menos aí, vamos dizer, 200 mil pessoas. Então tem que esperar essas crianças nascer, chegar com 8 a 12 anos, para Jesus vir e eu falar para ela. Só que enquanto essas crianças vão nascendo de 8 a 12, cada dia nasce 200 mil. Quando essas completar 12, já tem para mais de 20 bilhões. Aí eu tenho que esperar ela. Não. Ele disse, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, uma retribuição de quem praticava as obras. Nós temos galardão não por obras praticadas por nós, disse Paulo a Tito no capítulo 3, de versículo 5. Mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Não somos salvos por obras, não temos nada do que cobrar, porque até as obras que praticamos, boas ações, são obras preparadas de antemão. Meu grande abraço, meu amor por cada um de vocês. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, 8 horas da noite, 20 horas. Eu aguardo vocês. Nós temos abraços aí para mandar para os irmãos, temos aí, vamos mandar um abraço para os irmãos que estão aí. Nossa, quanta gente, olha, eu vou diminuir, porque gente, não, tem muita gente aqui, vamos lá, vou falar só a metade, não vou falar todos. Joaquim dos Santos e Daniela de Santa Catarina, Fernando Mucuta de São Paulo, Geraldo Magela de Inhumas, Goiás, Edne Silva, São Paulo, Itiel Oliveira, Trindade, Goiás, Claulino, Presidente Prudente, José do Carmo Vieira, Jabaquara, São Paulo, Sandra Paz, Bagé, Rio Grande do Sul, Renê Nascimento, Meyer, do Rio de Janeiro, Marcos Santos, Itapemirim, Espírito Santo, Creuza Silva, Sorocaba, São Paulo, Maria Lúcia, de Imbariê, Conceição, de Fortaleza, Eliano Souza, de Fortaleza, Francisco Bezerra, Juazeiro do Norte, Fabrício Santos, Serrinha, Bahia, Adélia Diniz, Martinho Campos, Minas Gerais, Pastor Juvenal Alves,
Mongaguá, São Paulo. João Batista, Vazante, Sorocaba, Ceará. Pô, Ceará tá Ceará, hein? Fabiana Love. Quem é Fabiana Love? Fabiana Amor? Ô, glória. Gilberto Santos Amaro, São Paulo. Adivaldo Taubim, Belo Horizonte. Paulo Ricardo Muriaé, Minas Gerais. Rosimério Oliveira Magalhães de Almeida, Maranhão. Mislene Santos Cícero Dantas, da Bahia. Wagner e Magna, de Ipatinga. Lívia Ila, de Belo Horizonte. Deixa eu mandar um abraço também para Deise, lá de Belo Horizonte, lembrei aqui. Marli e Valmor, Curitiba. Silvana Vidal, Minas Gerais. Suelen Carmo, Amapá. Arley e Rose, Governador Valadares. Vocês falam todo dia, né, Harry? Quero trazer cuscuz para mim aí, hein? Com banana da terra, hein? Isolange Lopes, do Amazonas. Olha, que bênção. Brauduino e Elisângela, de Brasília. Amiral dos Santos, da Península de Miral. Rosinéia Alves Chagas, do Rio das Ostras. Marcelo Conceição, de Caturamá, Bahia. Andreilson Chaves, Vera Cruz, Bahia. Elinardo Bambam, Vila União. Rafael, Rian e Carol, Igaraçu, Pernambuco. Reimunda Rodrigues, de Teresina, Piauí. Tereza Rosa Salles, interior de São Paulo. Juca Santos, Araruama. Wilson Nascimento, Porto Velho, Roraima. Flávio Castelo, Rio Grande do Sul. Ridovaldo Souza, Olinda, Pernambuco. Marcelo Gomes, Paraná, Parque Vitória, Duque de Caxias, Marcelo Gomes, nosso vizinho. Rosinéia e Geraldo, Rio das Outras, e Ivanilde Bispo, de Sergipe. Eu quero terminar esta live com uma confissão de fé. Eu quero terminar esta live confessando o que o Evangelho diz. Eu creio no Deus que vivifica mortos e que chama à existência coisas que não existem. O justo, ele vive pela fé, e pela fé eu recebo você no meu espírito, crendo que você está reinando em vida e em perfeita vitória. Creio que nenhum mal é maior do que o poder do Evangelho que está na tua vida. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que está na tua vida. Há um poder operando na tua vida. É esta confissão que você pode declarar: o justo vive pela fé. Pela fé eu vejo portas abertas. Pela fé eu vejo a cura. Pela fé eu vejo seu marido liberto. Pela fé eu vejo a sua esposa livre das amarras da religião. Eu creio, por isso eu falo, recebendo, crendo e tomando posse, que você está vivendo os melhores dias, confessando e vivendo a graça de Deus, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Assim é assim que eu creio, é assim que diz o Espírito da graça de Deus. Na melhor noite de nossas vidas, graça e paz. Tchau.